Neste podcast falamos com o Dr. Daniel, que se diz que não é o advogado clássico, mas é o advogado empresarial, que está de olho nas inovações, nas mudanças, na tecnologia. Um bate-papo muito bacana que vai dar vários insights para você que é empreendedor ou empresário. Hoje estamos aqui com o Daniel, que é advogado, consultor empresarial e head de operações legais. Daniel, muito obrigado por participar do nosso podcast. E o nosso objetivo do B2Cast é levar informações relevantes para empreendedores, para empresários ou para aqueles que querem ser empreendedores ou empresários. Daniel, muito obrigado pela sua participação. E para a gente iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Por que escolheu o direito e por que consultoria empresarial dentro do direito? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, eu escolhi o direito porque eu era um cara que gostava um pouco de confusão no começo, assim, né? Mas não na confusão do barraco, mas eu percebi que sempre tinha um problema complexo ali, alguma interlocução com alguma coisa, representante de sala, depois do condomínio. Eu percebi que eu tinha um talento natural para me meter em encrenca, assim, no final da minha juventude. Foi, pô, será que eu consigo transformar isso em alguma coisa acadêmica? Pensando no direito, claro, uma visão muito romântica no começo, aquele sonho da justiça, coisa que vai se tornando mais profissional ao longo da faculdade. Eu comecei, durante a faculdade, a trabalhar com direito do trabalho no estágio. O direito do trabalho acabou me levando para estar muito perto de operações de empresa nos estágios que eu fiz. Então, eu era um estagiário que só ficava vendo sócios resolvendo problemas complexos, coisas importantes. Eu falava, cara, um dia eu quero resolver um problema desse tamanho aí, junto com esses caras. Acabei saindo do direito do trabalho, fui para uma empresa, eu trabalhei muito tempo numa distribuidora de energia, 15 anos no jurídico de uma distribuidora de energia, comecei lá como estagiário em 2006, para encurtar bem a história pelo nosso tempo aqui, eu saí superintendente jurídico de lá em 2019. Então eu percorri praticamente todos os aspectos de gestão, dentro de uma companhia, vi como se gera uma empresa com excelência, tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa muito, muito bacana, uma referência no setor, vi caras muito bons e muito sêniores gerindo empresas muito bem, e como é que o legal, né, e o advogado deveria trabalhar para assessorar esses caras. No começo, né, da carreira, tive, né, essas mentorias, vi caras sêniores resolvendo essas questões e quis isso para mim. Falei, cara, eu vou desenvolver os skills que eu preciso para gerir e suportar empresas, né? O jurídico acaba sendo um meio natural onde advogados jogam, mas eu sempre quis me aproximar mais dessa parte da gestão, né? Da complexidade, não daquela linha de frente da audiência, do fórum. Eu brinco, minha avó falava, mas você não faz audiência? Eu falava assim, não, vó, minha vida é um pouco outra. Nossa, o que deu errado? Nada, vó, eu tô advogando, só não é aquilo que você vê no seriado. Mas é mais ou menos isso. Bom, eu creio que ali, Daniel, você teve bastante confusão para apaziguar, né? Nesse período aí. Eu creio que você passou desde, né, tantos anos aí, você teve uma trajetória com bastante coisa para arrumar, né? Acho que é o que você queria de fato. Mas bacana, eu acho que, né, o direito ele tem assim essa possibilidade de abrir vários leques, uma amplitude muito grande para atuar em praticamente todas as áreas, né? Principalmente falando de business, ele te dá essa praticidade, essa flexibilidade. E aí você tem mais uma coisa muito interessante, que é essa questão de ser um head de operações legais. O que vem a ser essa questão dentro aí, que, né, você já explanou que a questão jurídica, que você está mais voltado ali à parte de consultoria, olhado ali para negócio, e essa questão de operações, de ser um head de operações legais, o que tem dentro aí desse pacote? Legal. Primeiro eu vou começar explicando o que não é operações legais, é mais fácil. Perfeito. O que não é operações legais é a advocacia. A advocacia é uma função restritiva para advogados, né? Apenas advogados podem advogar, segundo o Estatuto. Os advogados clássicos. Os advogados clássicos, digamos assim. Somente eles podem dirigir equipes jurídicas, prestar consultoria jurídica, dar pareceres, assinar petições e acaba aí. Acontece que existe uma infinidade de negócios, operações, projetos, complexidades, partes móveis e empresariais que se conectam com esse mundo do direito, mas não são necessariamente a advocacia.
Você fazer provisões jurídicas, você fazer planejamento de orçamento, você desenvolver equipes, você participar de projetos que sejam grandes da companhia, liderando também as operações e fazendo a conexão com o suporte dos advogados, isso é operações legais. Então você suporta a conexão entre a advocacia e as companhias, e os problemas, e as complexidades, quando não está melhorando a vida dos próprios advogados, que pelo tamanho das suas operações, pelo tamanho dos seus escritórios, começam a ter complexidades de volume, de rotina, de equipes que não é o business dele. O advogado é meio metidão a querer fazer um pouco de tudo, jogar em todas as áreas, mas caras de operações legais devem fazê-lo. E o link com consultoria eu também não sou altamente capacitado em todos os temas corporativos da agenda de uma empresa, mas eu conheço os negócios, os empreendedores, as janelas, os aspectos, os caras que resolvem. Então, um consultor de operações legais é um cara que conecta partes móveis para fazer os planos complexos funcionarem de acordo com o objetivo do projeto. Muito bom, muito bom. Doutor, o direito, né? Eu sempre falo que assim, eu acho o direito muito bacana, que o direito ele é uma coisa que se move, né? Então, por exemplo, a gente fez alguns podcasts com alguns outros advogados, né? Falamos de parte trabalhista, quando se muda, tem um E-Social, mudou, aí tem a flexibilização do trabalho, teletrabalho, o direito tem que correr atrás e tem que mudar. O direito faz os contadores como eu sofrer um pouquinho, né? Porque vem uma legislação, a cada 5 minutos tem uma coisa nova, um ICM ali, um DIFAL ali, aquela coisa toda, né? E não só para a gente, como para os empresários, que tem que estar sempre aqui naquela dinâmica muito rápida, porque é uma coisa que evolui rapidamente. E toda nessa história que você contou, que você viveu nesse período, o que o direito, né, nessa linha, né, vamos dizer, nessa linha constante de crescimento sua, qual que é a comparação que você faria no passado, tipo, sei lá, 5, 10 anos atrás, e como está hoje? Porque você vivenciou esse período, né? Uhum. Então, quando você iniciou, por exemplo, nessa grande empresa, existia coisas que hoje já não se faz mais. Ou existiam leis naquela época que hoje estão obsoletas, né? Então, qual que é a sua análise nessa linha do tempo? Legal, vou responder sua pergunta em 3 partes. A primeira, e aí vai uma dica para advogados recém-habilitados ou no começo da carreira, cara, é você aprender rapidamente que você pode falar não sei. Quando você se permite dizer não sei a resposta agora, neste momento, como você tem, mas eu tenho a formação adequada, eu sei onde buscar, eu sei onde pesquisar, eu sei com quem falar se eu precisar de ajuda, e em algum tempo X eu vou voltar com uma resposta muito bem elaborada. Esse é o primeiro ponto. Cada vez mais vai ficando mais marcante. As gerações mais novas não tem aquela coisa de parecer que você já está pronto com 3 anos de formado. Eu percebo essa facilidade de falar que eu não sei. Até porque tem muita fonte de informação, tem muita fonte de conhecimento. Então isso está mudando um pouco. Aquele cara que parece que tem resposta para tudo, naquele tom professoral, que fica dando volta, e você não sabe se parou de pé ou não aquela resposta, esse cara está caindo em desuso. Então esse é o primeiro ponto. Legal. O segundo é a gente ter certeza, e aí, né, tanto para os empresários quanto para os advogados, cara, o conhecimento hoje ele cada vez mais terá validade, né? Eu tô terminando um MBA agora na USP, o certificado vale até 2032. Você fala, mas como vale até 2032? Vale até 2032. Daqui a 10 anos a USP está dizendo assim, esse MBA que você fez com 2 anos, não vale nada, não valerá depois de 2032 porque o conhecimento é outro, né? Chama-se lifelong learning. Você tem que desenvolver a habilidade de continuar aprendendo. Então você precisa aprender a aprender. E aí você junta eu não sei com aprender a aprender, você vai criando novas visões, vai fazendo novas conexões, que o povo está chamando isso de inovação, a capacidade de você conectar coisas que já existem com determinados propósitos diferentes. E a terceira coisa, que acho que é uma das mais fundamentais para mudar a vida do advogado, é o data-driven. Você trabalha com advogados, trabalha com essa rapaziada. Quantos advogados já te falaram depende? Pode ser, todos. É possível. Vou mudar a pergunta. Quantos advogados não te responderam uma pergunta com depende, pode ser? O que o advogado do mundo empresarial ele traz para o mundo empresarial? Eu trabalhei com um CFO que ele falou assim,
Daniel, ganha, perca, dê a volta. Cara, faz o que você quiser com o teu time aí, mas quando eu te perguntar uma data, quando eu te perguntar um quando, você me fala uma data. Quando eu te perguntar um quanto, você me dá um número. Você pode ser 1 milhão, 1,5 milhão, 2, 3. Pelo amor de Deus, quando eu te perguntar uma data ou te perguntar um número, não me manda um depende, não é possível. Pra você ter uma ideia, o mundo da Europa, dos Estados Unidos, está acabando com essa história do possível. Quem é do mundo empresarial e trabalha um pouquinho com agência jurídica está reconhecendo o que a gente está falando aqui, o remoto, possível, provável, das provisões jurídicas. Isso está acabando. Lá nos Estados Unidos, chama-se more likely than not, ou yes ou no. A chance é maior de eu perder sim ou não, doutor. Não tem mais meio. E cada vez mais você tem que amparar em dados. Eu desenvolvo e pesquiso nessa área de operações legais. Um dos temas que eu estou desenvolvendo com o meu time, academicamente, inclusive com alguns caras, é a jurimetria. Então a gente está aplicando estatística no mundo do direito. Então, quando a gente levanta perguntas, levanta questões, levanta ideias, o que antes eram eu acho, a minha autoridade, a minha formação, aonde eu estudei, que me dava uma autoridade para eu poder falar, hoje eu tenho que embasar em números e eu consigo embasar em números. Eu consigo fazer pesquisas no judiciário, consigo estruturar os dados, dependendo do volume, consigo trabalhar com machine learning, com inteligência artificial, para embasar o meu depende ou o meu possível com dados. E isso está mudando o game, isso está mudando o jogo dos advogados, dos jurídicos, das empresas, dos dados e da última informação. Quem ainda acha que o judiciário brasileiro é só aquele monstro da papelada, do cartório, ainda é aquele monstro, mas é um monstro completamente digitalizado hoje. O ritmo de processos de sendo digitalizado no Instituto Brasileiro hoje é muito maior do que os últimos anos anteriores. E o CNJ, que cada vez mais publica dados estatísticos, vem demonstrando que o judiciário brasileiro está diminuindo o número de processos em aberto ano a ano. Então, aquela desculpa, para concluir, do cara que falava que eu sou ineficiente, o meu jurídico é ineficiente, a minha empresa é uma bagunça, ou eu não resolvo isso por culpa do judiciário, os dados estão mostrando que, cara, na verdade, se a sua empresa está crescendo o número de processos, ela está atrapalhando o índice do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário mesmo está diminuindo o número de processos no Brasil. Essa é a nova conjuntura, esse é o novo contexto que está se apresentando. Espetacular. Então, vamos fazer um parênteses aqui para a gente respirar. Nós estamos falando para empreendedores e para empresários. Eu sempre falo isso. Falo assim, gente, vamos estudar. Empresário, vai olhar o seu business. Olha quanta informação que você trouxe agora. Você está fazendo um MBA que vai ser válido por 10 anos. Ou seja, estudo contínuo. Uhum. Não é só no advogado. É todo mundo. Nós estamos falando de negócios. Então, os empresários, os empreendedores que estão nos ouvindo aqui ou nos vendo, olha aqui o exemplo do doutor. Então, quer dizer, um MBA já vale por 10 anos, não é ad eterno. Então, tem muita gente que bate no peito e fala, eu fiz um MBA quando? 1970 e... Cara, esquece, joga fora. Então, todos aqueles quadrinhos que estão na parede, pode esquecer. Eu posso dizer o seguinte, eles devem contar um filme, mas se você... entendeu? O filme é legal, agora a trilogia Star Wars acabou tem 20 anos. Ou eles lançam um Star Wars novo, ou todo mundo já viu esse filme, cara. Você enfileirar os seus diplomas na parede é legal, mas pra mim cara, agora o próximo não para olhar para aquilo como se fosse uma ode a tudo que eu já estudei na vida. É muito mais o teu caminho do que tua série de troféus ali que você investiu. Muito bom. Eu acho que isso fica mais aqui evidente. Algumas colocações que eu sempre falo para os empresários, empreendedores vai olhar para o seu negócio. Olha o direito, né? Para quem está de fora do direito, eu sou especialista em direito tributário. Não sou advogado. E eu fui fazer porque eu falei, puxa... Acho que contador não sabe nada. Deixa eu lá enfiar um pouquinho nesse direito tributário. Aí que eu vi que eu não sabia nada mesmo e saí de lá sem saber nada. Porque a hora que eu precisava de alguma coisa, eu tinha que estudar muito mais. É claro que me embasou juridicamente várias coisas, que me deu muito mais desenvoltura para fazer outras coisas, né? Então, mas exatamente, o que eu fiz lá atrás já não vale mais nada. E sempre nessa continuação, sempre nessa, né, no estudo contínuo e tudo mais. Então, assim, de novo, empresários, olhem para os seus negócios. Olha aqui, nós estamos, né, falando com um advogado que tem ali tem que estar inovando a cada dia mais, e essa palavra, acho que além de inovação, além do estudo, está aqui em evidência nas empresas e que precisa ser, a cada dia, colocado à frente dos negócios,
justamente para não ficar para trás. Porque se um diploma de MBA está valendo 10 anos, então a minha faculdade já não vale mais nada, né? Enfim, muito bom, muito bacana, todos esses skills aí, perfeito. E legal, nós falamos então do passado e do presente. E se a gente olhar um pouquinho para frente? O que nós temos aí, doutor, pela frente, nessa linha, né, do tudo ou nada ali atrás, um diploma de MBA que vale 10 anos, e para frente, o que nos espera? Primeiro, vou começar tranquilizando quem não está ouvindo, porque o cara, essa altura, diz assim, cara, ferrou, né? Vou ter que estudar tudo de novo. Vou ter que voltar para a faculdade, essa altura, calma. Calma, né? Essa altura, a galera que tá ouvindo, a gente tá desesperada, falando assim, meu Deus, como o conhecimento, ele depende de atualização constante, a gente precisa cada vez mais confiar que neste momento existem pessoas estudando alguma coisa muito importante para um problema que a gente ainda vai ter. Eu li um artigo muito bacana que chama assim, por que eu compro muito mais livros do que na minha capacidade de lê-los? Se você olhar a minha biblioteca, que eu tenho uma biblioteca legal no meu escritório, bacana, não só de direito, vários títulos de administração de empresa, de RH, corte e costura, como falar em público, eu tenho livros, né? E aí quem vai na minha casa fala assim, você já leu tudo isso aí? Óbvio que não. Eu li geralmente um capítulo que me levou a outro capítulo, que me levou a um capítulo, eu não li todos os livros. Mas você não tem vergonha de falar? Não. Eu tenho vergonha de falar sobre uma coisa que eu estou chutando, eu não sei, eu acho, enquanto alguém dedicou um mestrado, uma carreira, uma vida, uma pesquisa para falar daquele tema. Então, todos os livros que eu tenho aqui atrás, eles me ajudam a lembrar que, cara, esse problema provavelmente tem alguém muito mais capacitado do que eu para fechar com a chave que o meu cliente precisa. É claro que na minha condição de consultor, eu sou um clínico geral. Eu consigo ajudar um cara basicamente em todas as áreas do direito, da gestão, mas a hora que a gente chega, né, vai ver o seu negócio, mas a hora que a gente chega na dor, na principal dor, que é onde vale investir mais energia, com certeza tem um técnico melhor para resolver. Então, o que eu quero deixar de exemplo? Cara, conheça o teu networking, conheça com quem você pode contar. Eu sempre brinco, né, a evolução daquela minha resposta, não sei, hoje eu não sei, mas eu conheço um cara que sabe. E se você me der 48 horas, eu vou falar com ele. Inclusive, posso apresentar vocês dois e vocês se falam. Então, pro empresário cara, levanta a cabeça, olha pro teu negócio, mas vai se cercar de pessoas que conhecem pessoas, que conhecem resolver problemas, porque a inovação... Quando eu saí, né, 2019, eu saí do mundo corporativo e estava na dúvida do que eu vou fazer agora. Eu decidi não voltar correndo para o mundo corporativo. Uma coisa que eu não quero fazer, eu saí superintendente, se eu correr agora, eu vou voltar superintendente. Eu vou voltar diretor, eu não quero voltar um bichão igual essa turma que está aí, que eu tenho vários colegas. Eu fui estudar inovação. E, cara, eu quero estudar inovação, eu me preparei para isso, fiquei 16 anos na mesma pegada, então eu podia dar uma descansada no Tibete, fazer o Santiago de Compostela ou estudar inovação jurídica. Eu fui me envolver nesse business e o que eu fiz? Eu fiz uma lista de 15 nomes de caras que eu admirava, que eu sabia. O Alan aqui era um desses caras. Tinham 15 caras que eu preciso pagar um almoço. Oi, tudo bom? Fiquei 15 anos no mundo corporativo enfiado lá, resolvendo meus próprios problemas. E aí, cara, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo? O que tá fazendo? O que é isso? Cara, o que é inovação? O que é tal coisa? Eu vou falar de metaverso? O que é esse tal de NFT? E isso aqui, cara, o que é inovador de verdade? E os 15 caras com as mesmas perguntas, eu fui tendo uma visão macro e panorama das coisas, falei, tá aí, eu vou trabalhar com gestão legal. Eu vou pegar problemas reais de empresas e vou conectar com legal techs que estão resolvendo esses problemas e vou juntar o bom com um dia e vou fazer essa turminha funcionar. Deu tão certo que eu recebi uma proposta para montar isso em escala para uma legal tech que está deixando de ser back-office para ser uma empresa de estratégia. Da onde surgiu o que eu estou fazendo hoje como uma das principais ocupações que eu tenho? Dos meus 15 caras lá que eu sentei para almoçar. Então, o ponto é, não se desesperem, conversem e sempre, né, vão atrás. Segunda coisa que é importante, o que essa inovação toda está trazendo é uma conclusão de que os negócios vão ser mais ágeis. De forma geral, vai se ouvir cada vez mais da expressão agilidade, né, o tal do ágil. E o que é ser ágil? Consiste numa grande corporação conseguir cada vez estar mais em contato com a comunidade, com o médio empreendedor, com o pequeno empreendedor, com o cara que resolve um tipo de problema. Né? Eu participei de um evento na semana passada de uma empresa do setor de alimentação, né? Que ela levou um problema para
para a PUC aqui em Campinas, lá para o Mescla, para o hub deles lá de inovação, e eles tinham 2 problemas que eles queriam resolver naquele mês. Sobra muita comida na panela e sobra muita comida no prato dos restaurantes que a gente serve. Eles são empresas de refeição industrial. Cara, a gente ficou ali mergulhado, ali 40, 50 pesquisadores, alunos, jovens, pesquisando, cara, só como tentar diminuir a comida que sobra na panela. É claro que se a gente resolver isso, a gente está mirando 3 pontos percentuais no EBITDA do cara. E a gente que é executivo mais sênior, a gente sabe que a gente está mirando o EBITDA no final do dia. Mas aquela conexão com o EBITDA passa por diminuir o número de comida que sobra na panela. E se você é empreendedor e tem uma ideia e cada vez mais estiver atento a esse tipo de ecossistema que está se formando, você vai dizer, pô, eu conseguiria resolver esse problema. Então, estar atento a resolver problemas, né, nesses ecossistemas que são mais ágeis de inovação, implica em você perder um pouquinho o medo dessas palavras, né? Hackathon, inovação, agile. Perde o medo, uma hora você vai ter que estudar mesmo, então faça isso o quanto antes. E você vai ver que no final do dia, empreendedor ou jovem empreendedor ou mesmo empresário, é o que você sempre fez nos últimos 30 anos, só vão mudando os termos, as terminologias, e a experiência nessa hora conta muito. Aquela sensação de que vocês estão empolgados demais pela ideia, eu já vi isso antes, e você desenvolver habilidades em que você compartilha isso sem ser com aquele professoral, como a gente se fala com dados, né, que a gente falou antes, isso é muito rico. Tem muito valor hoje no ecossistema de inovação. Muito bom. Doutor, vamos falar aqui para esse pessoal o que significa EBITDA, que é uma coisa muito importante. A gente vem levando esses KPIs aí para o pessoal do business, do dia a dia, e às vezes surgem algumas conversas, uns sabem, outros acham que sabem, outros escutam e falam, o que é esse tal desse negócio aí? O que é isso? Né? Vamos falar um pouquinho rapidamente, o que significa o EBITDA aí para esses empresários e empreendedores, porque eu quero fazer um gancho, depois aí da sua explicação, sobre essa evolução no mundo empresarial. Legal. Bom, o EBITDA, primeiro que ele vem de uma expressão americana, né? O earnings before, eu não vou lembrar todas as letras do EBITDA, mas assim, são os ganhos antes dos impostos. A gente pode resumir bastante dessa forma. Exato. Ganhos antes dos impostos. E por que é importante você resumir quais são os ganhos antes do negócio? Porque o EBITDA é a sigla de gestão do mundo corporativo e empresarial. Exatamente. O EBITDA é como você tira a culpa do governo. Meu negócio não está dando lucro. Por quê? Por causa do imposto, por causa daquilo, por causa dos juros, por causa do empréstimo, porque eu estou muito alavancado. Esquece o governo, Esquece o governo, então. Vamos ver como é que funciona o seu negócio. Vamos funciona como é que funciona o seu negócio. Receita menos despesa. Quanto dá? Dá 1, seu EBITDA é 1. Dá 1.000, seu EBITDA é 1.000. Então é basicamente receita menos despesa? E aqui, companheiro, dentro do maravilhoso mundo receita menos despesa igual a EBITDA, tem um caminhão de coisas chamada gestão. É aqui que nós operamos, na gestão. Claro que tem margem de lucro, tem um monte de coisa para olhar do lucro para frente. Principalmente truques que contábeis e tributários adoram ser criativos, e tem que ser mesmo. Agora, o mundo da gestão, que é da onde eu venho, né? Eu vim do mundo da energia. Gestão forte. Gestão forte. Eu vim do mundo da distribuição de energia. A distribuição de energia não tem competição, é um monopólio. Então você tem a tarifa, tem um reajuste, isso parece fácil. Só que quem está lá está sendo desafiado para gerar mais, né? Você mandava todo mundo para casa e o acionista ficava pilotando a tarifa ali com o regulador. A pressão nesse mundo é EBITDA, 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 EBITDA. Então a gente era o dia inteiro desafiado no EBITDA. Então a gente botava executivos de todos os portes, todos os negócios na sala, e o foco era EBITDA. É claro que isso se conecta com qual disciplina do negócio? Com todas. Quando a gente ia para a área de segurança empresarial, a gente não queria nunca que ninguém falecesse na nossa companhia. Óbvio. Então, essa métrica é uma métrica muito importante. A gente vai para a galera de suprimentos, por exemplo, os caras têm que comprar melhor, porque se esses caras comprarem melhor, a nossa margem, a nossa receita aumenta, o nosso custo diminui, melhor o EBITDA. É difícil você ter um tema empresarial que não se conecte com o EBITDA. Eu não conheço nenhum. O exemplo que eu dei da segurança existem temas que eles afetam coisas além do EBITDA. Então a gente vai olhar a segurança da população, os empregados, etc., porque sim, existem coisas mais importantes que o EBITDA. Agora são intangíveis da organização, que é meio que o default ali. A gente não quer que ninguém se machuque. Exatamente. O que tangibiliza é o EBITDA. E aí caras de negócio que têm essa facilidade começam a ter métricas se o negócio deles está indo bem ou não. E o EBITDA, como é que tá?
Não, muito bom. Muito bom. Eu quis dizer isso porque muitas, né, às vezes a gente ouve muito essa questão e essa dúvida. E para deixar claro o pessoal onde que ele vai achar o EBITDA nas demonstrações financeiras contábeis. Isso é só fazer uma leitura e quem não conseguir fazer a leitura, fala lá com o contador e vai estar tudo certo. Mas aqui, voltando um pouquinho, né? Inclusive, você me coloca naquela lista do almoço, porque depois desse podcast aqui, o almoço tem que estar pago, né? Não, tá. Vamos lá. E outra coisa muito interessante, né, que você disse, a questão dos livros. Eu também tenho lá, sei lá quantos livros, eu não li todos e não vou ler. É uma loucura, mas muitos livros são de apoio para justamente fazer algumas coisas. E eu me lembro de 2 passagens, assim, rapidamente. Uma vez eu estava batendo um papo com um contador e naquela época lá se lia Iob. Uhum. Né? Então toda semana vinha lá 4 módulozinhos, 4 ou 5 módulos, um de cada cor. E aí o cara pegava e falava para mim assim, eu leio tudo, eu levo para casa, leio tudo. Eu falei, eu não perco esse tempo. Ah, como não? Você não tem que saber de tudo? Eu falei, não. Eu vou ali, olho os tópicos e vejo, que eu tenho um cliente que é posto de gasolina, vou lá olhar. Eu tenho cliente que é farmácia, eu vou olhar. Agora, se eu não tenho cliente de farmácia, posto de gasolina, eu não vou perder meu tempo. Né? Porque é muita informação. Naquela época ali, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, agora e hoje, já pensou, você vai, não consegue ler. Então você tem que ficar o dia inteiro lendo e mesmo assim você não está atualizado. E nos livros é a mesma coisa. Eu estou lendo, assim, eu sou meio compulsivo para ler livro. Eu leio 3 ao mesmo tempo. Mas eu vou ali, isso aqui me faz sentido, eu vou ali, depois eu vou olhar outro, faço uma pós-graduação junto e por aí vai. Então, acho que é uma questão importante também. Às vezes o empresário ou o empreendedor ali não tem um tempo para pegar e o cara fala assim, não, eu tenho que ler esse livro inteiro. Não, tá errado. A não ser que é um livro de uma história, um romance, alguma coisa, você tem que ler inteiro para você entender o contexto. Sim. Mas esses livros realmente técnicos aí que compõem uma biblioteca de pesquisa, o cara consegue pincelar. Eu vou dar um exemplo para o empresário refletir sobre a rotina dele, para o cara que fala que não tem muito tempo de se submeter a experiências diferentes. Tá bom, você não tem tempo de ler? Cara, eu chego em casa, tem 5 crianças pequenas, gato, cachorro, não sei o que, não consigo. Tá bom, vamos fingir que não é questão de prioridade. Mas vamos falar sobre conhecimento, ou sobre network, ou sobre agenda. Eu fiz um papo uma vez com um cara de RH que estava justamente me ajudando a me desenvolver nesses aspectos também de conhecimento, de amplitude. Ele falou, cara, quantas vezes na semana você almoça com alguém diferente do cara que você almoça de segunda a sexta-feira? Eu tava na empresa nessa época, então eu tava almoçando com ele quando ele teve esse papo. Ele falou assim, olha esse refeitório, 300 pessoas almoçando lá. Quantas dessas pessoas você acha que elas almoçam juntas, todos os dias de segunda a sexta-feira, com as mesmas agendas? A segunda-feira é a rodada do futebol do final de semana, na terça-feira qual é o happy hour da semana, na quarta ou é o novo futebol, ou é não sei o quê, na quinta... As pessoas repetem rotinas. A mesma semana, o mesmo dia, o mesmo mês, com as mesmas pessoas, tendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas e falam que não tem tempo para fazer nada. Cara, se o cara de lá começar a mostrar com o cara daqui, para dizer dentro das empresas, hein? Porque esse papo era para como fazer integração e inovação dentro das empresas. O cara falou assim, durante 2 meses você vai toda semana almoçar com alguém que você nunca almoçou na vida na empresa. Faz exercício e a gente conversa. Cara, o nível de informação que eu fui exposto de business, porque assim, claro, as pessoas sabiam que eu era advogado da empresa. Aproveitando que você tá aqui, não é que eu ia almoçar para falar de trabalho. Depois que você conversa, fala da salada, fala das coisas, o cara te pergunta, eu tô vendo a tarifa de não sei o que daquele negócio, então o que você acha? Ou eu tinha uma resposta, eu mandava um bom, cara, não sei, mas é um bom ponto e eu posso voltar a pesquisar. Ou o inverso era verdadeiro, ou eu perguntava. E por que eu tô colocando isso? Porque eu quero de novo tranquilizar o pessoal com uma fala alarmista. O nível de informação que se produz hoje aqui, a gente está aqui gravando esse papo, nessa última meia hora, 1 hora que a gente está aqui, foi produzido mais informação no planeta Terra do que foi produzido nos últimos 500 anos em todas as universidades do mundo. O nível de informação sendo produzida instantaneamente no planeta é exponencial e ela é basicamente inesgotável. Então, se a gente achar que a gente vai ter que acumular como o cara do Iob lá atrás, que lia todos, mesmo que surtava e grifava, é o que você falou, eu também li o tema, fazia meia dúzia de asterisco, eu fazia triângulo, ou mudava a figura que eu anotava do lado. Porque às vezes eu lembrava assim, é aquele lá da bola, ou é aquele do triângulo, eu nem lembrava o tema, só lembrei que eu tinha visto alguma coisa. Se você não saber separar
o nível de dados e informação que é o qual você é exposto diariamente, e a gente nem precisa falar ir muito longe, falar de fake news, de coisas, vou convidar um empresário a fazer uma reflexão do meio dele, tanta coisa que você recebe pelo WhatsApp, que se você é um cara minimamente organizado, antes de você repassar ou compartilhar, você fala assim, mas de onde isso veio? O nível de coisas que tá acontecendo, então você assim, começa a mandar coisas, trocar coisas, você é parte de um nível de exposição, de geração de ruído, que eu digo que gera calor, mas não gera trabalho. Se você começar a focar em informação que seja relevante, em informação que você saiba onde você vai buscar, você fica tranquilo, cara. Realmente tem muito mais informação no planeta sendo gerado, mas fica tranquilo. Se você focar no que é importante, as coisas vão vindo. Aí eu brinco no EBITDA. Quando eu montei a estratégia de montar os hubs, uma coisa que eu vou fazer mentoria para Legal Tech. Então, cara, de tudo que você possa imaginar, me enfiei em mentoria, de tudo que era trabalho de graça. Eu fui me enfiando em tudo que eu podia para estar exposto a negócios, para aprender. E eu achava impressionante que ninguém falava do EBITDA. O negócio vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer assim, vai fazer assado. Você ficava 40 minutos com as pessoas conversando, mas ninguém falou até agora da receita ou do custo. Falaram da ideia, falaram do mercado, falaram... Cara, a gente tá aqui apaixonado em círculos, mas assim, eu não entendi até agora como é que a tua receita aumenta ou como é que teu custo diminui. E o BIS é basicamente aumentar a receita e diminuir custos. Se você conseguir fazer isso de uma forma que pare de pé, e aí o recado final tem muita informação agora, tem conhecimento, você está buscando conhecimento e não informação, isso ajuda também um empresário, um empreendedor a botar um pouquinho a bola no chão e decidir onde ele investe melhor o tempo dele, né? A energia dele, qual é o calor que ele está gerando. Né? Muito bom. Fazendo um link aí nessa vertente até de fake news, acho que não só fake news, eu sempre... Poxa, a gente nessa área técnica, né, tanto contador quanto advogado, a gente tem um cuidado enorme para passar, vamos dizer, a bola para frente, né? Então, quer dizer, como você exemplificou, às vezes a pessoa te pergunta o que é isso, o que é aquilo, você vai estudar, você vai debruçar ali, você vai olhar uma jurisprudência, vai olhar o que está acontecendo para poder levar essa informação fidedigna, né, para um usuário final, vamos dizer assim. E assim, eu me deparo com essa questão... não necessariamente de fake news, mas de informações que às vezes o empresário ele pega aquela informação lá a gente brinca até, o cara pega aquela informação do happy hour e vem falar, não, mas o cara ali falou que tal, o cara assim falou que tal. Então acho que isso é complementando essa dica, em vez de você afirmar, vamos conversar, vamos almoçar. Olha, eu tenho o seguinte problema, ouvi dizer que tem isso, que é aquilo, você consegue dar uma tracionada muito mais fácil, né? Porque realmente a vida do empresário hoje, nesse mundo de concorrência grande, se ele ficar atento para essas coisas que saem do dia a dia, ele está enrolado. E eu vejo, pegando o link do EBITDA, que nós falamos bastante aqui, eu vejo hoje uma postura totalmente diferente da nova geração. Então, assim, a gente tem clientes antigos no sentido de antigo de carteira e com gestão antiga, de fato, o cara faz no caderno, tem alguns que fazem ainda, não querem usar sistema, mas tudo bem, funciona, e outros funcionam muito bem, por sinal, e uma nova geração que vem aqui bater papo com a gente e o cara vem falar de EBITDA. Então, certa vez, eu bati um papo com um jovem, 18 anos, ele falou assim, não, porque minha margem de contribuição, porque não sei o quê. Eu falei, será que esse moleque está sabendo o que ele está falando? Não, porque o EBITDA dessa operação, eu falei, o quê? O EBITDA. Eu falei, tá, mas como você chegou nesse número? Não, porque papapá. Eu falei, caramba, olha como está a nova geração informada. Uhum. Então, assim, essa turminha que está chegando no mercado, eles estão muito à frente de muitas pessoas que estão no mercado hoje, entendendo que eles estão no mercado por mérito de, vamos dizer assim, longevos, de longevidade, que, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Tem um monte de coisa aí em paralelo, rodando, acelerando o processo, né, o seu trabalho de jurídico, de consultoria, que está todo mundo correndo e com a informação ali na palma da mão, e fazendo as coisas acontecerem de uma maneira muito mais rápida do que no passado. E assim, não é fazer um discurso alarmista, mas uma coisa é clara, né? Existe nesse momento
alguém verificando se o seu negócio, se o que você faz, ele não pode ser feito de uma forma melhor ou diferente, ou com outro custo, ou em partes. Não é necessariamente seu concorrente, né? Exatamente. A gente tem vários, né, exemplos que são, né, alguns conhecidos. A Kodak já é manjado, falar da Kodak. Quem inventou a máquina digital? A Kodak. E se você aprofundar no case Kodak, é tão surreal, eu não vou lembrar a história por completo, mas vou sugerir que é porque todo mundo conhece a história, né? A Kodak inventou a câmera digital. Agora, o legal de aprofundar o case da Kodak, não, porque às vezes conta essa história, parece que eles foram amadores lá, né? Inventaram a câmera digital, falaram assim, isso não vai funcionar e guardaram na gaveta. Não foi o que aconteceu. Eles fizeram um planejamento estratégico, eles disseram o seguinte, a máquina digital será importante na década de 95 para frente. Eles erraram 6 anos. Quando veio as primeiras máquinas e surgiram, não é que eles estavam desprezando, eles tinham errado o timing. O mercado acelerou a máquina. Então, quando a gente conta essa história da Kodak, parece que a Kodak pegou e falou, eu não seria tão cretino de guardar. A Kodak também não foi. Ela errou por 6 anos no planejamento estratégico. Veio uma tecnologia antes e matou a história do filme antes do que eles previram. Então, quando a gente começa a gerir por dados, e o EBITDA é um tremendo K do OKR que a gente tem, cara, pega tudo. Agora, existem uma série de indicadores que o empresário, o experiente, ele sabe pelo cheiro, que às vezes ele nem sabe que ele sabe. Exatamente. Né? É como o cara que sente o cheiro da chuva. Ou o cara que fala assim, vai chover porque meu joelho tá doendo. Às vezes até dói mesmo, porque no frio tem uma contração. Agora, existe uma série de indicadores, que você mencionou o KPI, que você consegue antecipar. Então, a gente vendia para a indústria. Então, muito do nosso faturamento da energia era indústria. Se o número de chapas de aço encomendadas no Porto de Santos caísse no trimestre 1 do ano, era sinal que daqui a 4 trimestres o PIB ia cair, porque não tem ninguém vendendo ferro, porque não tem ninguém fazendo máquina. Então, as indústrias vão parar, o meu mercado ia cair depois de 24 meses. Isso permitia que a gente, 24 meses antes, nos programássemos. É como você olhar o medidor de combustível do teu carro e ver que você não tem combustível para chegar no final da viagem. O que você faz? Você para e põe gasolina. Ou você já está com o tanque cheio. O que você vai fazer? Pô, não vou gastar esse dinheiro agora, pode ser que a gasolina devolva no sábado. Então, eu acho que o empresário cada vez mais pode buscar essa conexão com essa experiência empírica que vale muito, né, com o foco, com essa nova forma de fazer gestão. E aí, acho que a dica final, e você tocou muito bem nisso, acho que depois do aprendizado do não sei e do vou pesquisar, o que eu mais aprendo e vejo caras, né, liderando processos interessantes, no qual eu procuro me espelhar, são as perguntas, cara. Os caras mais geniais que eu vejo liderando projetos e contribuindo são os caras que são as perguntas bem feitas, não os que têm as respostas. Porque a resposta a gente vai buscar. A resposta eu vou ali buscar nessa ferramenta, eu vou buscar nessa ferramenta, vou buscar nessa informação. Então, empresário, recebeu uma informação, cara, te deu aquele clique mesmo, ao invés de você só pegar e mandar pro teu advogado, pro teu advogado falar, e aí, ouvi falar, cara, gasta mais 10 segundos e pega a tua experiência, investe mais 10 minutos para converter numa pergunta. É como isso aqui aumenta ou não meu EBITDA? Pensando bem mesmo, nada. Cara, morreu aí. Agora, se você conseguir formular uma pergunta interessante, nossa, como é que eu posso resolver isso? Ou como é que isso se aplica? Ou como é que a gente funciona? Isso se aplica ao meu caso? Transforme a tua intuição numa pergunta poderosa. E deixa a molecada e deixa a galera resolver. Ainda que você ache que você tenha a resposta. No mínimo, você vai ter muita contribuição para o teu speech. As perguntas são mais importantes do que o tom professoral, mesmo para o empresário, quem tá buscando conhecimento. Muito bom. Doutor, então estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo, acho que muito esclarecedor, uma aula de MBA que acho que dura mais que 10 anos esse bate-papo, né? Como eu quero voltar, eu vou falar que duram 6 meses se chamarem de novo. Tá bom, beleza? Então tá bom. E depois a gente foca em algum tema específico, mas eu acho que essa brifada, vamos dizer assim, do que nós colocamos aqui na mesa, acho que foi muito importante, muito interessante e acho que deixa aqui na cabeça do empreendedor, empresário, aquela pulguinha que ele tem que sempre inovar e sempre estudar a cada dia
mais para ele poder gerir o seu negócio. E ao mesmo tempo, assim, cara, pensa na receita e pensa no custo. Tudo que a gente falou agora é para isso, tá? Assim, a gente está mudando os nomes, mudando as estratégias, mas no fim, receita, custo, EBITDA, lucro, não mudaram, os negócios não são ONGs, e todo mundo quer ganhar dinheiro, tá? Então tudo que a gente está fazendo é para isso no final do dia. E vamos ver quanto que essa empresa está dando de lucro, né? Isso é o mais importante para quem é empresário, empreendedor. Acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Quem tem empresa, ele quer olhar o lucro, obviamente. E gerir isso tudo com precisão. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Acho que o papo foi muito bacana e vou contar aqui com a sua presença nos próximos para a gente falar mais um pouco sobre negócios, sobre direito e tudo mais. Beleza. Muito obrigado.